Então, nessa segunda aula, eu anunciei no anterior o quadro geral no Brasil em termos de volume de reservas mundiais, provado e provável, e a importância, portanto, que o país se coloca entre esses grandes países produtores. Agora, eu começo a comentar nessa tabela 2 que vocês estão vendo aí, os principais campos de petróleo do pré-sal, mas nesse instante eu vou comentar sobre o que se chama o volume de óleo in place, ou in situ, no lugar, que está ali naquele espaço, que é muito maior do que as reservas provadas e ou as reservas prováveis estimadas que eu avisei, que eu disse que o Brasil provavelmente tem, sobretudo em função do pré-sal. Naquele momento eu tinha falado de ordem de provada hoje no Brasil, 12,8 bilhões, quase 13 bilhões de barris de petróleo, e depois de reserva prováveis em função do pré-sal, eu tinha falado de 102 bilhões. Mas se nós pegamos o que é in situ, ou seja, porque nem todo petróleo encontrado é explorável na rocha, onde ele se encontra, no subsolo marinho, abaixo, você desce numa lâmina d'água de 2 quilômetros, abaixo desses 2 quilômetros você atravessa uma primeira camada de subsolo, depois uma outra camada de sal de mais ou menos 2 quilômetros, e depois embaixo dela que tem a rocha reservatório, como chamam os geólogos. Então, nessa rocha você tem água e petróleo e gás. Então, as proporções do petróleo a ser explorada são bem menores, elas variam aí a média do que se encontra de petróleo que é explorada, por volta de 30%. Eu fiz cálculos variando entre 25% mínimo e 50% máximo, em função de alguns autores. Mas, enfim, então por isso que deu aqueles 102 bilhões com aquilo que eu falei, as reservas estimadas, exploradas, mais prováveis. Aqui, o que eu estou apresentando nessa tabela 2 é o que há de óleo esperado in situ, ou seja, o que está lá, né, que não vai ser todo explorado. Se a gente pegar esse óleo, eu aqui coloquei os diferentes campos, né, um dos mais importantes é o campo de Búzios, né, o campo de Lula, Iara, em torno de Iara, Libra e etc., do pré-sal, na Bacia de Santos, esses que são os principais campos e que tem esse volume destinado in place, in situ, no lugar, né, que, portanto, repito, é bem superior ao óleo que vai ser retirado, nós teríamos 176 bilhões, como se pode ver nessa tabela 2. Né? Mas as estimativas, já hoje, dos campos, né, que, evidentemente, que já foram explorados, que começam a entrar em produção ou que estão sendo organizados para a produção. Nós teríamos aí por volta de 176 bilhões de barris de petróleo in place. Mas os outros blocos que foram leiloados no ano passado, 2018, e no ano retrasado, 2017, nós temos quase 30 bilhões de barris estimados aí que virão em óleo in situ, in place. Se a gente acrescenta as reservas provadas do pré-sal as reservas nacionais provadas anteriores ao pré-sal, e neste caso aqui eu uso um autor, portanto, o que ele bota como reserva provada é diferente daqueles 12,8 bilhões que eu anunciei da British Petroleum anteriormente, aqui seria 19 bilhões. Então, nós temos reservas provadas, segundo Hildo Sauer, ex-diretor da Petrobras, economista da USP, no Brasil anterior ao pré-sal, 19 bilhões. As estimadas de outros blocos do pré-sal que vão entrar em exploração nos próximos anos e que foram leiloados em 2017 e 2018, quase 30 bilhões, 29,6. E mais as reservas do que já foi leiloado
os blocos já leiloados no passado, que já estão em exploração, alguns já em produção e outros já em preparação para a produção, 176,5. No total, para ter uma ideia do volume estimado in situ e, ao mesmo tempo, daquilo que já é provado, nós teríamos 225 bilhões de barris de petróleo. Então, é importante reter esse valor, que ele é diferente daquele que eu calculei anteriormente, né, como eu disse. Certo? Isso é só para dar uma ideia, uma ordem de grandeza. Bom, todos esses números que eu coloquei, todos esses volumes apresentados, eles mostram a importância do Brasil no quadro internacional e por que os países hoje, você tem muitas multinacionais e outros países que estão interessados no pré-sal. E aí, esse mapa, regimes de regulação da exploração e produção do petróleo, ele apresenta os diferentes regimes do que se chama regulação, ou as leis que regulam o acesso à exploração e produção do petróleo offshore, no mar, no Brasil hoje. Então, você tem um regime de partilha, em azul no mapa, o de concessão, em amarelo, e o regime de cessão onerosa, né? Esses regimes aí, cada um tem sua característica própria. O regime de partilha, ele é uma lei que foi votada em 2000, no período discutido, depois votada no período de 2010, depois modificado em 2012, né? Durante os governos do Partido dos Trabalhadores, e ele procurava dar um melhor equilíbrio e modificando o regime anterior, que era o regime de concessão por uma lei que tinha sido votada na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Esse regime de concessão, ele permitia, e permite ainda, porque ele continua sendo válido para os poços de petróleo que estão fora do pré-sal, quer dizer, fora do polígono, e que não é o petróleo do pré-sal. Esse regime de concessão, ele permitia, por uma oferta numa bolsa, enfim, eu chamo de bolsa, mas faziam leilões para se concorrer, para se verificar aquele que oferecia os melhores lances, né, se formavam consórcio do petróleo. O regime de partilha modificado, ele tentou garantir para a Petrobras, nos governos PT, um mínimo de 30% e a obrigatoriedade da Petrobras ser operadora em todos os campos do pré-sal, né? Portanto, nos lances de leilões tinha que ter sempre a Petrobras. Esse regime de partilha foi modificado pelo governo Temer, pelo Congresso Nacional, com uma proposta que já era antiga do governador Serra, do antigo ex-governador de São Paulo, César, senador, e esse regime de partilha, ele modificado, ele retirou a obrigatoriedade da Petrobras de ser operadora e de ter, no mínimo, obrigatoriamente, 30%. Isso modificou muito essa lei, né? E, por último, nós vamos depois voltar a essa discussão, eu só estou anunciando, grosso modo, como essas leis são organizadas, e depois tem esse regime de cessão onerosa, que também foi discutido durante os governos do PT e que foi uma reserva de áreas do pré-sal muito importantes que o governo retirou desses leilões, inclusive do regime de partilha, para assegurar a exclusividade da exploração
do óleo que se encontra no pré-sal, a Petrobras.